Vamos agora chamar o Elivaldo Barbosa. Elivaldo, bom dia. Chega aqui para a gente conversar sobre política. Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, bom dia. Ontem nós tivemos a entrevista do candidato Fernando Haddad ao SBT. Foi entrevistado pelo jornalista Carlos Nascimento, assim como aconteceu anteontem com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. E ontem, Fernando Haddad, Elivaldo, reconheceu falhas do Partido dos Trabalhadores no controle interno. Vamos ver o primeiro trecho da entrevista que nós separamos para você. O senador eleito Cid Gomes falou há poucos dias aquilo que ele considera um erro estratégico, abordou o erro estratégico na sua campanha. Segundo palavras dele, o PT, em vez de reconhecer as besteiras que cometeu, ele deixou de reconhecer e achou que era dono do Brasil. Veja bem, no calor da discussão você faz às vezes um comentário e eu acho correto que a gente reconheça erros. Não tem nenhum problema nisso. Que erro, por exemplo? Por exemplo, eu já disse numa entrevista recente que os controles que nós criamos para controlar os ministérios deveriam ter sido usados também nas estatais. Você veja que eu fui ministro da Educação por 7 anos, eu gerenciei 100 bilhões de reais por ano. E você não ouviu uma menção a qualquer desvio de recurso público. Por quê? Não apenas pela minha conduta, mas porque eu tinha um controle interno eficaz, que eu pretendo adotar em todas as estatais. Quando o senhor fala em reconhecer erros, as denúncias apresentadas na Operação Lava Jato fazem parte disso ou não? Sim, desde que a pessoa tenha sido condenada em última instância, porque todo brasileiro tem o direito de recorrer de uma decisão que considere injusta. Então, até o final do processo, todo mundo tem o direito de se defender, mas ao final do processo, aqueles que foram condenados vão ter que pagar pelos erros cometidos. Nesses últimos dias, o senhor foi em busca de apoios relevantes agora na eleição para o segundo turno. Eu queria saber se o senhor tem nomes a apresentar, se o senhor teve êxito nesses seus contatos. Olha, eu tenho feito sondagens de pessoas que eu respeito. A imprensa noticiou que eu visitei o Joaquim Barbosa na sua casa em Brasília, porque eu acho que ele é uma figura que pelos 40 anos de serviço prestado tem o que contribuir. Não fui convidá-lo para ministério como foi noticiado, fui ouvi-lo para melhorar o plano de governo. O Mário Sérgio Cortella, que é um educador muito conhecido no Brasil, sempre foi um interlocutor permanente meu, e eu quero ouvi-lo sobre um nome para a educação. Agora, do ex-presidente Fernando Henrique, o senhor esperava mais, não é? O presidente Fernando Henrique está numa saia justa, né, porque alguns dos candidatos ao governo do Estado não me apoiam. Ele é meu, não diria amigo, mas é uma pessoa com quem eu mantenho uma relação antiga e muito cordial e respeitosa. E é recíproco. Então, todos aqueles de boa fé que lutaram pela redemocratização do país, que lutaram contra a ditadura e, sobretudo, contra a tortura, né, nós estamos tentando reunir. Muitos ministros do Fernando Henrique estão me apoiando. Hoje eu recebi Zé Carlos Dias, por exemplo, um nome consagrado na advocacia nacional, assinou um manifesto de apoio à minha candidatura contra a ameaça que representa o meu adversário. Elivaldo, hoje é dia 18, faltam 10 dias para o segundo turno das eleições presidenciais. E o candidato Fernando Haddad mostra ainda que procura esses apoios que considera importantes nessa reta final. Procura, mas não encontra e não garante, não concretiza esses apoios. Aí talvez tenha sido o meia-culpa provocado, exigido, reivindicado pelo candidato ou pelo senador eleito Cid Gomes, que deu aquele desabafo todo. Quer dizer, aquele desabafo, se fosse uma reunião fechada, não tivesse vazado, era um desabafo absolutamente normal. Ele fez o meia-culpa, Cid Gomes fez até uma gravação no vídeo declarando voto e apoio a Fernando Haddad. Agora, é claro que em termos de apoio nesta campanha de segundo turno, Fernando Haddad deixou a desejar, mas dadas as circunstâncias políticas. Veja só, a visita ao ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, foi uma visita de apenas formalidade, como o próprio candidato disse. Daí a se transformar num apoio é improvável, totalmente improvável. O mesmo acontece com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nem ele e nem Tucano aí, que seja militante, ativo, não estaria aí com o PT nessa hipótese nenhuma, mesmo enfrentando um adversário que está ideologicamente muito distante também dos tucanos, no caso o Jair Bolsonaro. Bom, na segunda parte da entrevista, o presidenciável Fernando Haddad falou sobre o juiz Sérgio Moro, sobre plano que tem para a insegurança no país, além de citar que o que o credenciaria para ser presidente da República.
senhor foi ministro da Educação. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi o seu trabalho mais relevante no Ministério que, nessa altura, o recomenda para ser o presidente da República? Olha, o mais vistoso, né, foi os programas que eu criei para permitir que jovens de baixa renda entrassem na universidade. Eu criei, por exemplo, o ProUni, que é muito conhecido, mais de 2 milhões de beneficiários. Eu criei o FIES sem fiador, porque antigamente o FIES era só para quem tinha fiador e o pobre não tinha acesso ao financiamento. Eu levei universidades federais para 126 cidades brasileiras. Todas as cidades polo do Brasil receberam uma extensão universitária e criei 214 escolas técnicas em cidades médias para estimular o ensino médio e o ensino profissionalizante. Queria falar agora da insegurança pública, que hoje é um fato muito grave no Brasil inteiro. O senhor acha que o novo governo deve tomar medidas imediatas, fortes, duras contra o crime, ou seja, endurecer com os criminosos, né? Ou esperar que eles se arrependam do que fizeram? A nossa proposta é muito inovadora, porque hoje a atribuição da segurança pública é dos governos estaduais. O que o meu programa prevê, Nascimento? Que parte dos crimes relativos a organizações criminosas seja de responsabilidade da Polícia Federal. Eu vou contratar um contingente novo de policiais federais que, com equipamento e inteligência, vão poder combater o crime organizado no Brasil. Isso está dando muito trabalho para as polícias locais. E as polícias locais não estão fazendo o seu trabalho da melhor maneira. Mas jogar duro contra o crime ou deixar como está? Olha, na verdade nós não estamos jogando duro contra o crime. Você sabe que só 8% dos homicídios leva alguém para a cadeia. 8%, ou seja, 92 em 100 criminosos estão soltos. Então não tem nada, ninguém está jogando duro contra o crime. Se a Polícia Federal entrar combatendo o crime organizado, as polícias militar e civil de cada estado vão poder atuar contra homicídios, estupros e roubos, que é o que aflige a população. O senhor sabe que a economia brasileira está paralisada, ninguém faz nada, não investe esperando o resultado da eleição. O seu partido, no último governo, tentou enfrentar uma situação assim, concedendo crédito, incentivos, isenções para empresas, convencendo as pessoas a gastar dinheiro. O senhor vai usar essa fórmula também? Veja bem, tem 2 períodos. O período que eu vivi no governo federal foi o período em que nós criamos 20 milhões de empregos em 12 anos. Eu acho que nos últimos 2 anos do governo Dilma houve um erro grave. Nós desoneramos as empresas de pagar imposto, imaginando que elas fossem gerar postos de trabalho. Isso não aconteceu. Eu vou eliminar as desonerações para equilibrar as contas públicas e retomar aquilo que deu certo, pelo menos até 2012. Durante um período todo, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho. O senhor acha que o juiz Sérgio Moro ajudou o Brasil com a Operação Lava Jato ou perseguiu o seu partido e o ex-presidente Lula? Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho, embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários e liberado dinheiro roubado para esses empresários usufruírem a vida, gozarem a vida. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo, mas há reparos a fazer. O ex-presidente Lula, que só foi citado nesse momento, durante a entrevista do candidato Fernando Haddad. E quando provocado pelo jornalista Carlos Nascimento. E aí, Elivaldo, o que você achou desse segundo trecho da entrevista, quando ele fala sobre as propostas, especialmente para a área de segurança pública e também de retomada do crescimento da economia? Correto. E ele resgata, diria, o principal legado que está relacionado à sua conduta quando foi ministro no governo Lula, exatamente na parte da educação. Citou aí vários programas que ainda hoje repercutem bem, favoravelmente, como FIES, essa modalidade do FIES, o ProUni, a criação de universidades. E claro que o modelo da era PT no Palácio do Planalto e que está mais diretamente ligado ao desenvolvimento foi exatamente na época do ex-presidente Lula, onde a economia experimentou aí um crescimento razoável. Então ele tira o que de fato foi proveitoso, foi de agenda positiva e procura aí tratar de forma mais periférica os assuntos que desgastam a imagem do Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco eu e a Elivaldo
vamos trazer para você os posicionamentos locais de apoios às duas candidaturas, de Bolsonaro e Fernando Haddad.